Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Espero que os irmãos estejam bem. Com a graça de Deus, nós iremos mais um dia fazer a leitura, irmãos, continuar com a nossa leitura, né? Livro de Êxodo. Hoje nós vamos ler o capítulo 25 e o capítulo 26. Mas antes eu quero orar com os irmãos, amém? Para nós iniciarmos essa leitura. Pedir que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos dê uma direção, nos leve a refletir aquilo que o Senhor Ele quer falar conosco, amém? Através da sua palavra, que nós possamos, neste momento, aproveitarmos, né, esse tempo, essa liberdade para podermos ler, refletir, comentar alguma coisa das Escrituras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por Tua bondade, por Tua misericórdia. Neste momento, Senhor, nós iremos abrir a Tua palavra, Senhor, para nós lermos, para nós meditarmos, para que o Senhor venha nos instruir, ó Pai, de alguma maneira, Senhor. Pai, que estes 2 capítulos, nesta noite, possa servir, ó Deus, de forma de aprendizado ao nosso coração, que nós possamos se atentar, ó Deus, às Suas ordens, aos Seus detalhes, e, ó Deus, obedecer conforme o Senhor mandar, Deus. Fala conosco através dessa leitura, que o Teu Espírito acenda sobre os nossos corações algumas verdades, aquilo que irá trabalhar nosso coração, para nós cada vez mais, ó Deus, estarmos preparados diante de Ti. Dependemos da Tua graça, dependemos do Teu querer neste momento. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler, né? Nós estamos lendo o livro de Êxodo. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 25 e o capítulo 26. O capítulo 25, irmãos, né? A palavra de Deus diz: o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me tragam suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração o dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingida de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedra de ônix e as outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que lhe mostrarei. Então aqui, irmãos, nesses primeiros 9 versículos, a gente vê Deus instruindo Moisés aquilo que o Senhor pediu como oferta, aquilo que o Senhor pediu como para que o povo levasse. E é interessante que essa lista, irmãos, né, ouro, prata, bronze, fios de tecido, são todos os itens que Deus de fato iria precisar. Deus jamais iria pedir para o povo levar algo que ele não fosse usar. Então Deus não desperdiça, né? Deus não tem tempo para desperdiçar. Deus faz o quê? Se for usar ouro, Deus pede ouro. Se for usar prata, Deus pede a prata. Se for usar o bronze, Deus pede o bronze. E é interessante, irmãos, que no versículo 2, é algo que chama a nossa atenção, principalmente por estar escrito no Antigo Testamento, né? no Pentateuco, no segundo livro da Bíblia, que diz o seguinte: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos, cujo coração os dispuser a doar. Nós vemos, irmão, bem lá no começo, irmão, da saída do povo do Egito, Deus sempre colocou para os homens o quê? A disposição do coração em doar.
Aí nós vemos o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, falando que Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Aquele que contribui não por tristeza nem por vanglória, mas sim por gratidão a Deus. Então, irmãos, Deus, quando Ele pediu uma oferta ao seu povo, saiba que essa oferta não é para desperdício, mas antes será usada. Então Deus faz, pede aquilo para Moisés falar com o povo para que o povo levasse aquilo que de fato iria ser usado. Amém? Então, esses primeiros 9 versículos, entendo eu, extraio isso para o meu coração, irmãos, que Deus aceita cujo coração dispuser a doar. Então Deus, Ele olha o nosso coração, irmãos, quando a gente vai ofertar, quando a gente vai dizimar, quando a gente vai levar para a casa do Senhor. E é tudo aquilo que de fato é necessário. Amém? Continuando a leitura, irmãos, agora nós vamos ver alguns objetos que foram construídos, Deus deu a direção. E o primeiro objeto é a Arca da Aliança. A partir do versículo 10 diz: faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento, 67,5 de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda os 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim de cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhes darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar da expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu darei meus mandamentos para o povo de Israel. Então nós vemos aqui o objeto, a Arca da Aliança. Acredito que todos os irmãos já devem ter visto, a imagem da Arca da Aliança. E Deus, se a gente começar a olhar aquela lista que eu já disse para os irmãos, que a lista que Deus pedia, Deus nunca pediu a mais, nem pediu a menos, sempre Deus pediu o que era necessário. Então, se os irmãos verem, irmãos, os irmãos vão perceber que Deus, Ele sempre vai pedir coisas necessárias. E ali a gente viu madeira de acácia. Eu estou tentando achar aqui uma imagem da arca, irmãos, numa Bíblia que eu tenho que tem bastante imagem, mas não estou encontrando aqui para tentar mostrar para os irmãos. Mas os irmãos coloquem no Google aí, os irmãos vão ver, lembrar como é que é a Arca da Aliança. A gente viu que Deus falou para levar madeira, levar ouro, e aqui a gente vê Deus usando, esse ouro, essa madeira. A gente vê Deus colhendo disso do povo, Então o povo, segundo o coração disposto a doar, Deus agora estava usando. E essa arca, a gente sabe, irmãos, que representava a presença de Deus, Então a gente tem vários episódios na Bíblia Sagrada, com os reis depois, sobre Deus dando vitória, a arca, indo lá na casa de Obed-edom e prosperando todo o tempo que ela ficou lá. Então a gente vê várias circunstâncias, quando a arca foi lá no deus Dagon, se não me falha a memória, a estátua ficava lá, prostrada, aí lá levantava a estátua, mas a estátua se prostrava de novo. Então
a gente vê várias situações aí desse objeto que naquela época representava Deus, né? E o próprio Deus falou no verso 22, né? Aí é o lugar, né? Virei ao seu encontro e falarei com você, e dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Então, dessa arca, né, Deus iria falar, Deus se manifestava lá com o sacerdote, né, e o sacerdote ali poderia fazer a expiação, fazer todo o ritual. Que ritual esse que a gente vai aprender ainda, né, com a leitura aí de Êxodo. Amém, irmãos? Então, tratando da arca, existe muita tipologia, irmãos, existe muito simbolismo, né? Não dá para a gente tratar tudo aqui agora, mas o que marca, né, a Arca da Aliança é a presença de Deus, né? Onde estava a arca, a presença de Deus estava junto, né? E junto da arca, né, tem lá as tábuas, tem a vara, né, de Arão floresceu, tem o maná. Então a gente vê toda a representação da providência de Deus junto da arca, né? Então, além da presença, tem a providência de Deus. E nós sabemos hoje que Cristo, né, é a arca, né? Cristo é a presença de Deus, é toda a providência de Deus para a nossa vida. Tudo isso está em Cristo Jesus. Amém? Então, seguindo aqui, irmãos, agora a gente então falou do objeto a arca, né? Agora a gente vai falar sobre a mesa. Aí o texto bíblico diz assim: faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista com ouro. Com elas a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fique diante de mim o tempo todo. Então, o outro objeto é essa mesa, irmãos, né, que era usado para colocar todos esses objetos, os pães, ali diante do Senhor, né? Então, a gente está vendo aqui Deus ele dando instruções para Moisés para construir cada objeto, né? Cada circunstância que ia ser necessária no templo, né? No tabernáculo. Então, nós vimos aqui agora a instrução da mesa. A partir do versículo 31, nós vamos ver as instruções a respeito sobre o tabernáculo, né? O candelabro, né? Candelabro, né? Aquela haste com 3 pontas de cada lado, uma no meio. E o texto bíblico diz assim: faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça: a base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada um com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro. Posicione-as de modo que reflitam a luz para frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 kg de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que lhe mostrarei, que lhe mostrei aqui no monte. Então a gente vê, irmãos, né, esses objetos, né? Eu vou ver se eu consigo projetar aqui rapidinho, para a gente ter uma noção, né, da Arca da Aliança, dessa mesa, e a gente vamos percebendo, irmãos, que cada detalhe Deus foi pedindo, né, que seja feito
conforme a instrução dele, né? Tinha que ser feito conforme Deus mandou. Não poderia ser diferente daquilo que Deus tinha mandado Moisés, né, fazer. E é até interessante quando a gente pensa nisso, irmãos, por quê? Só fazer aqui, arca. A gente começa a analisar, né, a mesa do tabernáculo, aí depois eu já mostro tudo para os irmãos. A gente começa a imaginar Deus mostrando toda essa ordem, né, para Moisés, e Deus frisando, né, faça conforme eu estou te mostrando, né, faça conforme eu estou ordenando, não faça conforme você quer, faça como eu quero. E é interessante, mas a gente justamente pensar nisso, né? Como que a gente tem obedecido à voz de Deus, né? Será que a gente tem respeitado a voz de Deus conforme Deus tem mandado para nós? Ou será que às vezes a gente negligencia, né, tudo aquilo que Deus tem pedido para nós fazermos, né? Desse texto a gente pode extrair essa ideia, né, de peraí, a vontade de quem que eu estou obedecendo, né? A minha ou a de Deus? Moisés tinha aqui essa missão. Eu já consegui puxar todas as imagens aqui, irmãos, né? Moisés tinha essa missão de fazer o quê? De estar ali. Deixa eu colocar aqui, irmão. Os irmãos vão ter o acesso aí conforme eu falei para os irmãos. Só um minutinho, irmãos. A Arca da Aliança. Nossa, saiu bem pequenininha, mas tudo bem. Aí, ó, a Arca da Aliança, né? Essa daí. Então a gente vê aí esse quadrado, né? De todo aparato conforme Deus pediu para fazer, né? Essa é a ideia de Deus, né? Conforme a vontade de Deus. Então, eu acho que eu mudei a imagem aí, irmãos. Mudou para os irmãos, né? Me perdoe. Não era para ter ido, mas vamos lá. Deixa eu consertar aqui. Esse aí é o candelabro, a mesa, né? A mesa dos pães aí. E a gente tem agora o candelabro, né? Acho que vai mudar também aí, né, irmãos? Me perdoe. Devia ter feito isso antes, né? E aí o candelabro, né? Conforme a orientação que Deus tinha pedido aí, né, para Moisés fazer. Amém, irmãos? Desculpa pela pressa aqui, né? Mas é porque eu esqueci de puxar essas imagens, criar em um slide dessas imagens antes, amém? Então foi esses objetos aí que Deus pediu, né, para que Moisés pudesse fazer, amém? No capítulo 26, agora a nossa leitura, né, a gente vê continuação, né, Deus continuando dando instruções sobre o tabernáculo agora, irmãos, né? E o texto bíblico começa dizendo, né, faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade, né? Pode ser o presbítero Rodrigo. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar uma outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas umas à outra. Deste modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecidos de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo.
Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar a outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 cm de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua, né? Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa as outras 20 armações. Com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma a outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado a meia altura às armações, se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com linhos de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordado com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro preso em 4 colunas de madeira de acácia revestido de ouro e apoiada sobre as 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, do lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro à frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista com ouro e pendure nelas cortinas com gancho de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Irmãos, esse texto, questão do tabernáculo, bastante medida, bastante regra e medida para cá e cortina para lá. Mas aqui a gente percebe, irmãos, frisamos aqui novamente, Deus falando
que era para fazer conforme ele tinha mostrado para Moisés no monte. E aí a gente começa a ver também os objetos, irmãos, né? Tudo que foi pedido lá no capítulo 25, né, está sendo usado aqui agora. Talvez você fale, nossa, Lucas, você já falou isso, por que você está repetindo isso? Irmãos, Deus nunca vai pedir algo que não é necessário. Deus nunca vai fazer isso, né? Deus sempre vai querer algo, vai fazer algo, vai pedir algo que é necessário. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo Deus tem um plano. Cabe a nós ouvir e doar de coração, né? E fazer, executar a vontade de Deus de coração. Amém, irmãos? São mais textos técnicos, né? Teóricos de leitura, né? De armação, de todas aquelas situações. Mas eu quero convidar os irmãos, né? Para domingo, né? Para amanhã, quarta-feira, está no culto, 8 horas da noite. Quinta-feira, sexta-feira pela manhã, a continuação, né, com o pastor Rodrigo. Domingo pela manhã, irmãos, a gente não vai ter escola dominical, amém? Eu já mandei um comunicado aí no WhatsApp da igreja, né? Os irmãos que não têm, não estão lá. Então, domingo, 9 horas da manhã, a gente não terá escola dominical, porque no sábado à noite a gente vai ter entrega, né, da campanha, né, irmãos, do agasalho, né? Essa campanha aí. Já estamos na reta final, mas se quiserem contribuir ainda dá tempo, procure o presbítero Rodrigo, né? Se não vai contribuir, orem por nós, né? Que vamos estar lá, se Deus permitir, entregando. Se quer fazer parte desse trabalho, né? Indo conosco, né? Então sábado, 8h30 da noite na igreja, a gente se reúne para sair. Então quero convidar os irmãos a estarem conosco nesse propósito. Então, devido a esse trabalho, ser de noite, mais depois das 9 horas da noite, a gente não sabe até que hora vamos ficar na rua. Então, domingo pela manhã daí não tem escola dominical, né? Só teremos o culto aí à noite, normal, às 18 horas, com transmissão, mas aqueles que puderem estar presentes, os irmãos, né, estejam conosco. Amém, irmãos? Então, esses são os avisos. Amanhã nós temos culto, sexta-feira continuação de leitura, escola dominical cancelado, né? Então, sábado à noite, a entrega desses agasalhos, cobertores, aquilo que conseguimos arrecadar para os moradores de rua. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te exaltar, quero te glorificar. Obrigado por mais uma vez poder abrir a tua escritura e ler, ó Deus, sem perseguição, sem nada, sem o contrário. Com essa liberdade que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. Que o desejo, Senhor, o amor de cada vez mais aprender da tua escritura possa estar sobre o nosso coração e que nós possamos aproveitar, Senhor, esse privilégio que o Senhor tem nos concedido. Pai, abençoa meus irmãos, abençoa aqueles que estão aqui presentes, online, aqueles que irão ver depois. Derrama sobre a vida de cada um da tua graça e da tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nessa noite. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Te espero até amanhã, minha irmã, até amanhã no culto às 8 horas da noite. Deus abençoe e uma ótima restante de noite, meus irmãos.